Olá, oitavo anos, tudo bem? Aqui é a professora Cristiane, de Geografia. A aula dessa semana é sobre Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução 4.0, né, ou a quarta Revolução Industrial, que estaria em curso, né, de acordo com alguns autores. Eu vou pedir para vocês, assim que terminarem as tarefas, me mandem, tire foto, me mandem por e-mail ou por WhatsApp. Essa semana eu tive um problema no meu notebook, então tô tendo que gravar no celular, vou ter que gravar o áudio por aqui também para montar o vídeo para vocês. Mas qualquer dúvida, eu estou lá no grupo de WhatsApp, é só mandar para mim, tá bom? Vamos então para nossa aula. Quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que tomar cuidado, porque não foi um processo revolucionário que aconteceu em todos os países ao mesmo tempo. Não, ele começou ali na Inglaterra, ficou um bom tempo, depois começou a disseminar por outros países europeus, depois para outros países e depois foi se espalhando pelo resto do mundo. Então, por exemplo, no caso da Europa, a Itália e a Alemanha tiveram uma industrialização tardia. Então, enquanto a maioria dos países europeus já tinha acontecido, né, a revolução industrial dentro do seu próprio país, a Alemanha e a Itália ainda não tinha tido essa revolução. Então, eles tiveram essa revolução industrial tardia. No caso da América Latina, no caso brasileiro, nós também tivemos uma industrialização tardia, mas, diferente do caso europeu, esse processo foi feito de forma muito rápida. Então, a sociedade não teve um tempo hábil, né, para se adaptar. Não, as transformações foram sendo feitas de forma muito rápida e muito intensa, o que trouxe, claro, impactos positivos, mas também muitos impactos negativos. Um exemplo disso são a falta de planejamento na construção de moradias. Então, as pessoas simplesmente começaram a sair do campo, né, o êxodo rural, e passaram aí para as cidades, mas as cidades eles não tiveram tempo para se adaptar a essa nova demanda, essa grande demanda de trabalhadores vindo do campo. Bem, a Revolução Industrial é dividida em 3. Cada Revolução Industrial, ela tem uma invenção que permitiu, né, todo aquele avanço. Então, na primeira Revolução Industrial, que começou no século XVIII na Inglaterra, nós temos a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor, ela permitiu avanços para a diminuição do espaço. Então, por exemplo, os trens a vapor passaram a permitir que as pessoas conseguissem se deslocar de forma mais rápida e para locais mais longe, e passou a permitir também a criação de grandes fábricas que passaram a produzir em grande escala. Por quê? Vamos lembrar como era antigamente. No artesanato, o artesão ele conhecia, né, todo o processo produtivo. Então, para produzir uma mercadoria, ele começava, né, pegava a matéria-prima, começava a fabricar e entregava o produto pronto. Depois nós tivemos a manufatura, que eram empresários que contratavam um grupo, né, de artesãos, de trabalhadores, e cada um passou a fazer uma etapa dessa produção. Então, ele fornecia a matéria-prima, aí o trabalhador começava a fazer a primeira etapa do trabalho, depois ele passava para o segundo grupo, depois para o terceiro grupo, até finalizar a mercadoria. E com a invenção da máquina a vapor, né, foi possível criar grandes máquinas que produziam em grande escala. Então, os trabalhadores, eles tinham apenas que alimentar a máquina, né, colocar lá a matéria-prima, dar manutenção na máquina, ir fazendo os ajustes, né, as mercadorias iam passando ali na esteira, né, da fábrica, e aí eles iam fazendo trabalhos bem divididos. Então, cada um fazia, colava ali alguma peça, apertava ali algum parafuso e ia passando essa mercadoria por todos os trabalhadores, por essa esteira, até o final, até o término da fabricação dessa mercadoria. E desse modo, conseguia-se produzir muito mais em pouco tempo. E na segunda Revolução Industrial? Assim, na primeira Revolução Industrial, a fonte de energia usada nessas máquinas a vapor era o carvão mineral. Então, é importante também, porque não foi
apenas a invenção da máquina a vapor, mas a energia também utilizada. Então, todas as grandes todas as fábricas que iam surgindo, né, nesses países que iam se industrializando, elas se localizavam próximas das bacias carboníferas, né, para conseguir extrair esse mineral e alimentar as máquinas. A segunda revolução industrial, ela tem o seu início na segunda metade do século XIX. E qual que foi a grande invenção? A invenção da eletricidade. Então, foi um outro avanço que modificou novamente toda a sociedade e todo o modo de produzir. E a energia utilizada foi o petróleo. Então, a eletricidade e o petróleo foram o que marcaram a segunda revolução industrial. Foi a grande modificação, né, que permitiu ser uma nova onda de revolução. E quando chegamos na terceira revolução industrial, que ela também é chamada de revolução técnica, científica e informacional, porque vai ligar principalmente a ciência com a informação, a grande capacidade de armazenarmos informação. Então, ela começa na segunda metade do século XX e o processo de informatização e a instalação de indústrias ligadas a esse setor começou a acelerar. Nas últimas décadas do século XX, outras inovações tecnológicas transformaram a economia industrial. O uso do computador pessoal, né, porque antes os computadores eles eram apenas de uso industrial, né, então eram máquinas enormes, e aí a tecnologia foi aprimorando até chegar a um tamanho que desse, né, para as pessoas terem um computador pessoal, terem para uso, né, em suas residências. A terceira revolução industrial também teve um avanço na chamada indústria da vida, que é responsável pelos grandes avanços da medicina e da agropecuária, a chamada biotecnologia. Bem, o que vem depois da terceira revolução industrial? Há alguns autores que dizem que nós estamos vivendo agora a quarta revolução industrial, ou a chamada revolução 4.0, ligada à indústria 4.0. Nessa revolução, de acordo com os autores, a humanidade está vivendo um período nunca vivido antes, em que a velocidade, a amplitude, a profundidade e os impactos, eles são sistêmicos, ou seja, eles não estão mais isolados. Então, o avanço tecnológico, ele permite que todas as tecnologias, eles se fundam em uma só para se ampliar. Então, por exemplo, os avanços na informática, eles alimentam os avanços da biotecnologia, que alimentam os avanços da física, que alimentam os avanços de outra área, entendeu? Então, um vai permitindo o avanço de outro, de forma a criar um sistema de inovações, que vai conhecendo uma inovação de forma profunda, cada vez mais profunda e cada vez mais rápida. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, então. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício que eu coloquei. Qualquer dúvida, mandem nos grupos do WhatsApp ou então para o meu e-mail. E assim que vocês finalizarem a atividade, tirem foto da atividade e me mandem, tá bom? Então, até a próxima semana.